Fala, time! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando aí. Bom dia a todos nessa segunda-feira maravilhosa. Vamos começar, vamos fazer o que tem que ser feito. Muito bom dia para todos. Então vamos começar, time, pelo doleta, tá? Vamos começar aqui pelo dólar para a gente poder entender o que aconteceu, tá? Doleta não botando aqui bem na semanal, a gente já consegue perceber que o dólar travou novamente numa região de suporte, tá? Troca de polaridade ainda desse fundo e voltou novamente deixando esse pavio, né? Então aqui essa região do dólar tá brigando bem para poder realmente trazer possibilidade de talvez vir nesse fundo e trazer boas regiões, né? A gente também tem um outro fundo aqui bem próximo, que é um fundo interessante, então acaba sendo um suporte legal, né? Só que ele está abaixo das médias da semanal, né? Então a gente vai ficar atento aqui para entender se ele vai querer fazer um trap, né? Se ele vai querer trazer aqui possibilidade de primeiro fazer um pullbackzinho mais interessante para trazer o preço, até porque ele já veio aqui nessa 9 da semanal. Então, assim, o mercado aí nessa região tá bem complicado, né? Se a gente já colocar aqui no diário, a gente já consegue perceber uma lateralidade nessa movimentação aqui, né? Nesses dois preços, entre 5.796 e 5.646, mais ou menos. Então, a região é uma região um pouco mais lateral, uma região que está trabalhando bem o preço aqui no Doleto. Então, a gente vai ficar atentos aqui. O que eu acredito é o seguinte, a gente colocando aqui no gráfico de 60 minutos, a gente já enxerga que o dólar ele está numa região meio que de suporte aqui trabalhando, tá? Então, acredito muito que ele hoje possa querer trabalhar com alguma movimentação, tá? Colocando aqui uma retração desse topo para esse fundo, tem o 7.640 aqui e ainda por cima eu tenho esse suporte. Então, o que eu acredito que o dólar possa fazer? Ele possa vir aqui nessa região e trabalhar aqui em cima, tá? É o que eu penso aqui no dólar por enquanto aqui nessa região, tá? Então, se ele fizer um trap aqui, eu vou agredir ele na compra para poder pegar essa possibilidade. Se ele quiser vir buscar esse fundo, ok, tá? Mas, de certa forma, que é uma regiãozinha que eu penso mais na compra dele do que de fato na venda. Então, se por acaso ele vir aqui nessas regiões, eu bato uma vez nele para tentar agredir ele na compra, tá? Agora, se por acaso o dólar abrir numa alta aqui, aí nós vamos ficar um pouco mais a tempo dele talvez vir buscar aqui esse 61,8, tá? Ou talvez até mesmo a VWAP do dia anterior. Mas acredito que pancada pode ser que não tenha hoje. Hoje é feriado também lá nos Estados Unidos, então o mercado já fica um pouco meio morno, tá? Então, de certa forma aqui, eu prefiro muito mais que ele venha aqui embaixo para a gente pensar em alguma coisa do que ele voltar para cá e começar a ficar um pouco mais lateral, não conseguir passar dessa região aqui, ó, e ficar aqui numa regiãozinha que vai tomar pancada. E o dólar esses dias está fazendo isso, né? Ele primeiro está lateralizando, primeiro ele está realmente buscando liquidez aqui dentro e acabar não realmente trazendo possibilidade aí de fazer alguma coisa, tá? Então, geralmente aqui, acredito que ele possa vir querer testar alguma região, tá? E aí querer voltar, talvez, buscar alguma coisa. Se por acaso ele não fazer isso, nós vamos ficar atentos aqui, então, para uma posição de venda muito mais nesse 50% do que já na cara dele aqui, tá? A gente pode entrar assim na cara dele? Até pode, mas esse stop tem que ficar menor e ainda por cima a gente tem que pegar aqui, tentar fazer uma parcial. Porque essa região aqui, por mais que ele seja uma região de pullback para ele tentar vir, tá? É uma região de briga muito forte para o dólar. Então, a gente já viu que ele está travando aqui, né? Ele está travando nessas regiões. Então, não adianta eu tentar achar que ele vai embora, ainda mais que o mercado no dia de hoje, que tem no feriado dos Estados Unidos, tá? Então, vou ficar atenta aqui. Possivelmente eu penso em compra mesmo quando ele chegar aqui nessas regiões. Perfeito? Já no índice, time, o índicezinho a gente sabe, o índice está bem safado aqui, né? O índicezinho já corrigiu já basicamente 70% da região que ele deixou, né? De quase 6.000 pontos, né? Se a gente colocar aqui, ó, o índice ele tem 4.000 pontos, né? De diferença. Só que essa posição dele foi notícia exclusivamente, é lógico, mas ainda assim ele já corrigiu bastante essa região. E se a gente já colocar aqui no gráfico da semanal, o índice ele ainda está numa regiãozinha dele de alta, né? O índice ainda está tentando puxar na alta. Veio fazer pullback na média de 9, na média de 50, rejeitou e já trouxe novamente o preço para cima, tá? Aqui no diário a gente também já encontra isso. Índice ainda assim
tentando puxar na alta, ó, deixando boas possibilidades para continuar corrigindo o preço. Se a gente já colocar aqui no gráfico de 60 minutos, fica um pouco mais nítido essa situação. Ele deixou já querendo ficar bem acima das médias, né? Então, eu vou entender que ele possa vir fazer um pullback, talvez nessa região, tá? Que aqui seria um fundo interessante e está bem próximo também a Maviwap do dia anterior, e ele possa querer voltar. Mas, em contrapartida, o que a gente pode entender aqui do preço é que ele possa fazer essa troca de polaridade e realmente querer ir embora. A gente tem a média de 200 e a média de 20 bem próximo. Eu sempre falo para vocês que quando a 200 e a 20 está próximo, né, o rompimento ele é mais forte, né? Então, ele já conseguiu fazer esse rompimento aqui que ficou válido. Então, pode ser que o mercado ele venha corrigir mais um pouquinho acima. Então, nós vamos ficar atentos para essa posição. Então, se ele abrir com gap de baixa aqui, exatamente nessa região, eu penso mais em compra do que venda. Agora, se ele abrir com gap de alta acima desse 61 semanal, ou nesse próprio 61,8 aqui, trabalhando com retração, a gente tem esse fundo e a gente tem esse topozinho aqui, tá? Que pode trabalhar o preço, mas não acredito que ele possa cair uma venda aqui forte, tá? Ainda não acredito nessa situação. Porém, eu vou ficar atento, porque não dá pra gente descartar a possibilidade dele vender aqui, não tem como. Ele pode fazer isso, até porque ele está numa média semanal, querendo ou não, essa 50 trava o preço, porém, ele já testou ela uma vez. Então, se ele testou ela uma vez aqui nessa região, onde ele se encontra agora, a possibilidade dele romper para cima é gigantesca. Ainda por cima que nós temos aqui essas duas médias que traz boas localizações nos 60 minutos, que é a 20 e a 200 junta. Então, acredito que possa vir fazer pullback e realmente o mercado trazer aqui possibilidade para cima, tá? Então, Juana, se ele abrir então com gap de alta, nós não vamos fazer nada. Por enquanto, não tem como fazer nada, tá? Eu não vou conseguir vender o preço aqui. Eu vou ter que esperar realmente uma posição interessante para poder pensar em venda aqui, tá? Agora, eu tenho até uma retração prévia. Se a gente colocar aqui nos 5 minutos, ó. A gente colocando aqui nos 5 minutos, eu posso até pensar numa compra aqui uma vez nele, se ele bater nesse próprio topo aqui, ó, topo e esse fundo, ó, tá? Prévia, dele vir batendo aqui para fazer, talvez, abrindo com gap de baixa. Se ele bater aqui nesse 61,8, eu posso pensar na compra. Se ele bater nesse 76,40, eu posso pensar na compra. Que aí fica mais prévio e fica nas possibilidades que eu quero, ó. Quando eu falo que eu vou agredir o preço mais rápido, eu vou tentar pegar uma prévia de uma retração que fica mais próximo, tá? Das regiões que eu quero, porque aqui para mim é uma região compradora, então eu tenho 76,40, 61,8 como prévia para tentar bater uma compra nele. Perfeito? Então vamos ficar atentos aí para as posições. Se por acaso ele vir com venda, né, já abaixo, aí, por exemplo, ele já veio aqui, fez pullback e tá tentando jogar o preço aqui embaixo, aí realmente o ideal seria a gente esperar um pullback para pensar na venda, porque ainda não veio fazer quebra de estrutura de preço. Então, por enquanto, penso mais na compra do índice aqui do que venda, tá? Mas vou ficar atento aqui para qualquer posição, tô olhando todos os mercados, né? Tô olhando notícia, tô olhando tudo aqui para a gente ficar atentos. E qualquer coisa eu aviso vocês, tá? Até porque eu estou aqui para tentar realmente fazer o que tem que ser feito da maneira certa. Então, se eu entro e saio das posições, eu sempre vou avisar. O importante é que vocês fiquem atentos também, porque às vezes tem gente que fica dormindo, né? Não é para dormir no preço, tá? Igual aconteceu na sexta-feira. Então, fiquem atentos para as posições, marquem as regiões que eu estou falando aqui, porque de repente chega na região, você não ouviu, tô comprado e você ficou de fora. Então, prestem bem atenção, tá? Se ele quiser bater aqui nesse 61,8, né? E, Juana, eu vou pensar mais na venda dele. Não tem problema, dá para bater uma vendinha nele aqui, só mais barato, tá? Porém, eu prefiro, né? Eu prefiro que ele talvez abra com gap de alta para buscar esse topo aqui, seria interessante, tá? Para eu pensar realmente agora numa venda. Aí sim, eu exclusivamente penso numa venda aqui, que aí fica mais fácil talvez ele trazer uma retração e aí realmente querer voltar. Mas se ele abrir com gap de baixa ou no gapzinho nessa região, eu vou esperar o preço, tá? Não vou fazer nada para não, como é que eu vou te falar? Descartar cartucho, beleza? Então, vou ficar atenta aqui para as posições. Beleza, time? Vamos para cima. Hoje é dia 26, lembrando a todos que eu já estou com uma mão um pouco menor, tá? Vai chegando próximo ao dia 25, eu vou diminuindo mais a minha mão.
Esse é trabalho do gerenciamento que eu entrego, tá bom? Para quem está comigo há muito tempo, para quem não, fica sempre seu critério, tá? Para quem chegou na sala antes do dia 1º, depois do dia 1º e etc., foi chegando no dia 15, 20 e assim vai, aí realmente não tem como distribuir esse tipo de mão, né? Mas para quem já está comigo desde o começo, eu faço sempre essa distribuição semanal. Vai chegando nas últimas semanas, eu vou diminuindo a mão conforme o meu gerenciamento. Quanto menos exposição eu tenho, mais possibilidade de ganho eu vou ficar no meu mês, pelo fato de eu fazer mais e perder pouco. Então, automaticamente, isso me traz possibilidade nos finais das semanas, né, do mês, e me traz aí mais garantias. Então, quanto mais eu faço isso, melhor para mim. E é importante você também pensar sobre isso. Eu sei que todo mundo quer fazer dinheiro, mas o importante é você também pensar no gerenciamento de risco para tentar trazer aí bons trades, beleza? Bom, time, lembrando que essa sala não é uma sala de orientação de compra e venda, é uma sala educacional. Se você quiser fazer o que eu faço, fica sempre da sua livre e espontânea vontade. É mérito seu ficar no positivo, é mérito seu ficar no negativo, tá? Não me traga essa responsabilidade de me acusar de ter ficado no stop, beleza? Ninguém é obrigado a clicar, tá? Bebam uma água e já já a gente começa. Bom, time, para quem não sabe, coloca num gráfico de 1 minuto ou no 2 minutos, tá? Eu tô operando mais pelo 1 minuto. Porém, de vez em quando, o 2 minutos também para mim é necessário. E opero pelo gráfico hoje de 1 minuto, porque eu tô me adaptando para os stops mais baratos, tá? Claro que tem volatilidade que às vezes o mercado não fica. Espero que a gente consiga amassar essa semana aí. Axé e amém para quem é de amém. Vambora. Tem o gerenciamento sempre em time. Bom dia, bom dia, bom dia. Vambora. Vamos ver aí, ó. Índicezinho querendo abrir sem gap. Índicezinho abrindo sem gap, ó. Sentindo, inclusive, a média de 50. Vamos ver se ele vai conseguir fazer uma retração aqui nessa região. Fica interessante, tá? Deixa eu ver aqui os DIs, como é que mudaram. Às vezes o DI pode ter mudado. A gente tem o VIX caindo bastante, né? 8%, mas querendo ou não, minério de ferro e petróleo também. Mas nós temos as nossas ADRs que estão positivas, tá? Doleta aqui, querendo abrir numa região maravilhosa e querendo trap, hein, time? Talvez querendo fazer um trapzinho aqui. Dolinha abrindo nessa regiãozinha aí, fica interessante, hein? Então fiquem atentos aí pro dólar que eu possa pensar em compra já na abertura, hein?
Ó, índicezinho já abriu aqui numa região de 61,8. Como eu falei, nessa região eu não vou pensar em nada agora. Ele pode querer retrair um pouco para poder, inclusive, fechar esse gapzinho, tá? Então, vou só ficar atenta porque ele tá bem na média de 50 dos. Ó, o dólar aí, time, já abriu aí no 1 minuto. Provavelmente posso pensar numa comprinha dele aí já já, tá? Então fiquem atentos, ó. Ó, comprei o dólar aí pelo 1, tá? Pelo candle 1. Comprei o dolinha pelo candle 1, o stopzinho ficou barato de 3,5 pontos, tá? Não fiz parcial, não, tá? Ó, me tirou, perfeito? Dolinha me tirou, se virar novamente, pensa em compra nele. Perfeito? O problema é que ele fica sem referência de stop, né, João? É. Mas aí, de novo, 6,50 compro novamente o doleta, tá? Isso, 6,50, 6,50 eu compro o dólar aí de novo, tá? Show de bola. 6,50. Sempre no mesmo candle que eu faço. Eu entrei na posição dele, o meu stop ficou de 3 pontos, tá? Pode tirar, time. Agora é esperar. Vamos ver se ele vem mais aqui embaixo, ó, na região. Eu vou pensar em compra novamente, tá? Virando esse candlezinho do 1 minuto, posso pensar em alguma coisa assim. Índicezinho aí ainda numa regiãozinha meio de compra, mas eu gostaria que ele fosse mais um pouquinho para baixo, aí onde ele se encontra é mais difícil, tá? Ó, Doleta me deu referência novamente aí, time. Só que vai ficar stop mais caro aí, tá? Agora o stop tá bem mais caro. Agora o stop tá mais caro, aí não adianta, tá? É, agora é só para quem pode, tá? Comprei ele, mas é só para quem pode, time. Vai ter que reduzir um pouquinho essa mãozinha aí. Comprei ele. Comprei bem na VWAP aí, tá, time? Comprei na VWAP. Ficou o stop alto, querendo ou não, tá? Então tive que reduzir bem a mão. Tive que reduzir bem a mão. Perfeito, perfeito, isso aí. Ó, time, o dólar eu vou fazer o seguinte aí. Doleta, eu vou fazer o seguinte aí. Parcial no dólar, tá? Eu vou fazer uma parcialzinha no dólar. Vou fazer uma parcialzinha no dólar e vou colocar meu stop no dólar aí agora no 6,44. 6,44, tá? 6,44. 6,44. Vambora. Primeiro alvo do dólar aí, time. Primeiro alvo do dólar, 6,64. 6,64, tá? 6,64. Vambora. 6,64 aí, primeiro alvo do doleta. Vamos ver se ele vem aqui pra gente. Primeiro alvo dele. Deixa uma parcial pronta. Não. Aí, nos 5 minutos, ele ficou bem, bem, bem gigantesco mesmo, tá? Mentizinha, eu vou esperar, como eu falei, não gosto de fazer operações aí. Já diminuí. Diminuí esse risco do dólar aí porque eu fiz uma parcial de 6 pontos. Então, acabei que eu coloquei aqui no 6,44, tá? É, o stop ficou mais caro. Mas agredi ele já na VWAP. Tive que agredir. Quem pegou esse dólar aí, time?
Índicezinho, vou esperar mais um pouco. Boa. Beleza, sala um inteira. Sala 2, time, ninguém? Maria pegou. Perfeito, time. Sei que vocês estavam dormindo, eu acabei de falar isso. Dá pra dormir aí não, hein? Faz a parcial e vambora. Só o stop. É, o stopzinho ficou de 3 pontos na primeira. Vamos ver se ele vai pagar agora a segunda aí. Pra gente. Ó, ele paga 15 pontos e meio pra gente já. Luana, você entra com a mão maior depois. Não, time, não tem essa de mão maior. Isso aí é fazer preço médio, galera. Eu entro com a mesma mão. Entrei na primeira, eu vou entrando com a mesma mão. Não tem. Comigo não tem essa. Mesma mão. Mão pequena. Entrei na primeira, entrei na segunda com a mesma mão, não mudei. Senão fica fácil. Aí fica fácil, né? Falar pra vocês uma coisa e fazer outra. Essa é brincadeira, não. É, porque aí eu fico no game. Pra mim não vale a pena, né, time? Então eu trabalho sempre da realidade. Luana, vale a pena o dólar. Olha, se o dólar voltar aqui, na VWAP, ele tem que deixar um candlezinho gatilho num minuto, pelo menos. Aí talvez valha a pena pensar em compra, tá? Mas o problema é que ele tá bem em cima das médias nos 5 minutos, né? Vamos ver aí. Olha o índice, ó. Como é que ele trabalha bem aí nessa região. Tem que esperar. Vamos ver aí. O índicezinho aqui ainda na possibilidade de compra dele. Dolinha pagando 8 pontos aí. Obrigado nas médias. Vamos ver se ele vai pagar o primeiro alvo, pelo menos. Ó, o índice, cara, explodiu aí. Doleta tá bem próximo ao ajuste. Puxou bem esse índice, hein? Dólar, querendo ou não, aí ainda tá dentro da média, né? 15 minutos e 5 minutos. Então ele pode querer voltar, tá? O índicezinho buscando semanal, ó, 61,8. Índicezinho aí. Buscando região. Doleta na VWAP, ó. Novamente. Mas ainda nos 5 minutos ainda tá perigoso, tá? 5 minutos ainda tá perigoso.
Pelos 5 minutos ele ficou com o stop mais caro também, pelo 1 minuto, desculpa. Ele ficou com o stop caro também, né? Até para poder fazer a venda, a compra dele aí. Acho que não vale a pena agora, não. No dólar, não. Tá? Tentar fazer um reteste, né? Não vale a pena, não. Porque também o stop também ficou caro. Doleta tá no 7,640. 7,640, a regiãozinha dele de suporte aqui, ó. Então não tinha como não pensar na compra aqui nele. Eu tinha que agredir ele. Falei isso no começo do dia. É, o índice, né? O índice aí também é safado. Eu prefiro esperar o índicezinho aí um pouquinho. Tem puxando bem. Comprou o dólar? Perfeito. Voltou na VWAP ali, né? É um risco. Vamos ver se o Dolinha vai pagar o primeiro alvo aí. Índicezinho, eu vou esperar mais um pouco, tá, time? Dólar aí no 6,64. 6,64. 664 aí. O índice ainda tá numa região vendedora, tá? Tá no 61,8 aí de região, tá próximo a semanal e tá bem na 50. Mas eu prefiro esperar aí ainda, porque ele ainda pode brigar, tá? Aí eu prefiro fazer nada. Dólar se voltar lá embaixo, pensa em compra novamente. Pensa em compra novamente. Porque pra mim é melhor, entendeu? Pra mim é melhor. A compra do dólar foi aí no 651,50. 651,50. Bem na VWAP aí, tá? Bem na VWAPzinha aí. Pegou em qual preço, Eric? Stop ficou caro, né? Stopzinho ficou caro, mas não tinha como não agredir. O stop mais barato que eu tentei pegar, ele acabou me tirando. Boa. Pegou bem também. Vamos, Dó. Apaga aí, Dolinha. Sopra, Dolinha. For. Ana, sempre que tiver próximo à região, você sempre vai pegar a compra. Bom, pergunta boa. Sempre que ele tiver próximo à região de suporte, de região que eu penso em compra, eu não vou esperar ele bater na região, né, tio? Esperar bater lá na região, eu vou ficar de fora de operações.
próximo já é o suficiente de eu pensar em fazer alguma coisa, tá? Ó, índicezinho na VWAP, dólar testando novamente, ó, ele tá em 3 médias de 5 minutos, brigando firme, ó. Ficando abaixo do ajuste ainda. Dólar se voltar aqui embaixo, sim. Se ele voltar aqui nesse candle 2, né, do 1 minuto, 2, tanto faz. No primeiro candle do dia, basicamente, deixou um gatilhozinho aqui, pensa em compra de novo, tá? Se eu vou soltar tudo aí, não. Vou soltar não, vou soltar tudo não. Vou pegar aí, mas vou tentar buscar lá o 672. 672 também para mim é um preço. Mas eu vou fazer parcial aí. O índice não, cara. O índice não tá na região que eu gosto de comprar e nem vender aí. Não, não sou muito fã aí, não. Eu vou esperar ele voltar um pouco mais abaixo, talvez, tá? Tô fora. Toleta aí, eu vou fazer uma parcial já já. Ele pagando o primeiro alvo. Só pegou o stop. Mas o stop, querendo ou não, o stop do dólar tava caro, né? Pra quem não entrou na próxima, o stop, querendo ou não, tava caro. Então, essa decisão aí faz parte do gerenciamento. A leitura, já tinha falado antes. Leitura já tava ali. Agora é de esperar. Ó, time, doleta aí chegando na região. Perfeito? Pagando pra gente aí o nosso primeiro alvo. Pagando aí pra gente o nosso primeiro alvo. E vamos lá pro segundo alvo. 672, tá? 672. Parcial no dólar aí. 672. Vambora. 16 pontos pra você aí no bolso. Boa. Vambora. 672. 672. Posso até pegar esse pivôzinho aqui dele, ó. Ó, tá? Vambora. Quem pegou aí, time? Vambora, time. Acordou? Acordou? Ou estão dormindo ainda? Bora, meu time. Tá, porra. Quem tá comigo aí ainda? Vambora, hein, time. Vambora. Coisa linda. Doido vai pagar lá um segundo alvo bonito. Meta batida no bolso. Perfeito. Faz aí. Faz uma parcialzinha aí. Vambora. Deixou um pivôzinho bonito. E vamos ver se ele consegue migrar mais. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Índicezinho não. Esperar um pouquinho o índice, tá?
Como eu falei, vou esperar um pouquinho o índice. Olha o índice, hein? Olha esse índice. Tá como trabalha. Ó, a doleta ativou o pivô de alta. Stopzinho já aqui já sabe, né? Tem uma pancada de stop aqui embaixo. Agora nós vamos esperar para ver se ele vem pagar pra gente o nosso segundo alvo, mas já protegido nessa operação, tá? Já protegido nessa operação. Meu stop continua no 644, tá? Vou deixar ali. Na verdade, no doleta aqui, pelo gráfico de 5 minutos, dá até pra gente colocar o stopzinho no ponto de entrada, tá, time? Vou deixar aqui no meu ponto de entrada meu stop. Beleza? Vou deixar aqui no meu ponto de entrada o meu stop, porque se ele perder esse fundo aqui, doleta, ele pode querer vir buscar realmente novamente o fundozinho do dia, tá? Então, vou deixar protegido aqui no meu 0 a 0. Vou colocar aqui meu stop no 648,50. Vou deixar meu stopzinho aqui. 648,50. Perfeito? A gente se queria que ele fosse um pouco mais acima. Pensar em alguma coisa. Dolinha é o índicezinho brigando bem. Essa regiãozinha aí brigando bem. Dolinha, né? E o Dolinha fez o RV, né? O Dolinha soltou o RV, cara. Eu peguei basicamente no RV. Basicamente aí no RV, né? Quem pegou aí quem tá no RV, né? O primeiro RV foi o que me deu o stop. E depois eu peguei o segundo, cara. Tinha como não pegar, não. Ainda mais na região que eu queria, né? RV, RV, bebê. RV é o nosso padrão, não tem como. É o nosso patrão, desculpa. Vambora. No Bitcoin? Não, no Bitcoin não dá, não. Não pega no Bitcoin, não. Bitcoin é análise mesmo. Análise técnica mesmo. É a mesma análise que você tem, né? Profunda.
É, Davi, só mentoria. Só mentoria, Davi. Bom, vamos ver aí, Dolinha. Vambora, Dolinha. Acelera aí, meu filho. Essa média de 9 tá bem próxima também. Dolinha ativou o pivô. Tem muita gente que só trabalha com pivô, né, time? Tem muita gente que trabalha só com pivô. Para quem trabalha no pivô, por exemplo, nos 5 minutos, ativou esse pivô aqui no 6,663. O stop tá de 21 pontos, cara. Quem aceita um stop de 21 pontos? Você é doido, mas eu não aceito, não. Não aceito nem quando eu vou fatiar. Não aceito nem quando eu vou fatiar. O meu stop geral é de 10 a 12 pontos, que eu aceito no dia. Stop geral, né? Fatiando. O índice bem fraco aí nessa região. Mas é porque. E aí é aquilo que eu falo, mas por que, que o índice está fraco aí na região? Porque ele já conseguiu passar dessa média de 200, média de 9, que querendo ou não faz preço. O rompimento é válido. Então acredito que o índice ainda pode querer buscar alguma regiãozinha, tá? Mas em contrapartida, fica fraco porque tem os 50 bem aí na cara dele. E eu trabalho com médias. E aí, o que, que eu prefiro fazer? Nada. Show, Carlos. Isso aí. Mas quem não conseguiu, tipo, pegar, time, o dólar, vai ter que esperar mesmo. O dólar tava com o stop caro, cara. O stop tava caro mesmo. Tá tudo bem. Não pode ficar com receio de que, ai, poxa, era pra eu ter pego. Pera aí, time. Dá uma segurada aí. Se não pegou, era pra ter pego. Então por que que não clicou? Acabou, era pra clicar e pronto. Perfeito? A diferença é atraso. Mas o stop tava caro. Viu como é que acelerou no 1 minuto? Tá? Perfeito, André. Não peguei por conta do gerenciamento. E é isso. E aí não pode ficar depois com aquele sentimento de que, ai, podia ter pego. Claro, depois que o mercado andou é mole, time, mole. Eu sempre falo isso com vocês. Mercado depois que andou, todo mundo é aquele, leão, né? Ai, poderia ter pego. Ai, dei mole. Ai, você não falou. Ai, você não sei o quê. Claro, o mercado agora que andou, né? Aí tá tudo certo. Mas quando não anda? E quando volta? Ainda bem que eu não peguei, não é? É isso, time. Paciência. Tem que ter paciência. Perfeito. Esse sentimento aí de culpa, não pode ter sentimento de culpa de nada, time. Não pode ter esse sentimento, não. É, aí fica, né? Infelizmente, pegou a primeira operação. A primeira operação foi ainda mais rápido ainda. A segunda ainda deu uma travada, ele voltou conforme eu queria e depois eu consegui pegar ele. A primeira ainda foi mais rápido ainda. Tu pegou a primeira que foi mais rápido, a segunda foi mais lenta, dava para pegar. O problema é que foi a hora do gatilho. Pelo 1 minuto, por exemplo, o stop dele, pelo candle 3 ficou em torno de 7 pontos. Basicamente aqui, 7 pontos, tá? Mas eu peguei já na VWAP. Então eu comprei ele na VWAP, já avisando, ó, time, talvez eu compre aí e comprei. E aí ele já fechou um, stop ficou mais caro.
E aí não teve o que fazer, era paciência mesmo, tá? Stopzinho caro, é. Stopzinho caro. Mas aí, por exemplo, nos 5 minutos, quem pega assim, ficou mais caro ainda. Por 5 minutos aí ficou de 18 pontos um candle. Caríssimo. Volatilidade ainda tá grande. Isso, 672 ali, ele bate pra gente 23 pontos, tá? Boa. O índice é aquilo que eu falei. O índice eu prefiro pegar ele aqui embaixo, tá? Brigazinha dele aí ainda pra mim não é legal, mas ele tá vindo bem, ó. Exatamente isso aí, ô Eric. Ô Eric, na verdade, ficou bom depoimento. Eu acho que todo mundo que tá nessa sala deveria ler isso que o Eric acabou de colocar, porque a maioria das pessoas pensa exatamente assim. É exatamente o que muitos pensam, muitos. Não é só essa pessoa que você conhece, não. São vários. A maioria pensa assim. Com certeza. Trade é isso. E ó, Dolinha ainda na briga. Acima dessa VWAP aí, mas uma briga feia. Porque querendo ou não, ele tá em três médias. De 9, 20, 50. Uma loucura. E querendo ou não, nos 60 minutos, nós temos uma média flat do 20. 9 tentando ancorar. Agora é esperar. Tem jeito. Agora peguei pelo RV do índice. Perfeito. A venda que você queria fazer, né? Perfeito. Stopzinho ficou barato. Tá pagando aí, deve ser uns 500 pontos. Perfeito, Diego. Show de bola, cara. O ruim é a questão mesmo da primeira operação, né? A primeira operação, como foi stop, aí a pessoa já fica tipo, poxa, de ganho eu não peguei e tal. E esse é um sentimento também, né? Isso também é um sentimento. Porque às vezes você poderia ter ficado no stop, querendo ou não, a gente estava com um stop bem caro. Basicamente, 7 pontos stop. Não é um stop tão barato. E aí, acrescentando com o que já tinha do primeiro, já era basicamente 10 pontos de primeira, né? Basicamente isso. Então, realmente tem que pensar. Tem coisas que a gente tem que pensar logo. Batia no GR, isso aí.
Não, o dólar já bateu no primeiro alvo. Dólar, primeiro alvo, já falei que foi bem no topozinho aqui. Ele bateu 16 pontos pra gente. Aí nós vamos tentar buscar o segundo. Stopzinho eu deixei aqui no 648,50. Vou deixar meu stop ali, tá? Se me tirar, vida que segue. E eu vou tentar buscar uma compra nele aqui embaixo de novo, se ele puder vir fazer liquidez. Porque ele pode liquidar essa galera que comprou bem aqui, ó. Tem muita gente que compra pivô. Ainda tem muita galera que compra pivô em 5 minutos, cara. Eu conheço alguns traders, inclusive, que tem certificado, tá? CNPI, que opera pelo simulador com a galera, que pega pivô, cara, de 5 minutos. Pra gente é o seguinte, se formou o pivô, melhor ainda, porque a gente já tá aqui, ó, já tá na formação do pivô. Pra gente é melhor ainda, tá? Mas pra eles é complicado demais. Porque pra eles é o seguinte, se a gente se voltar aqui pra gente, ainda tira no game porque a gente ainda fez a parcial, tranquilo, tá? Agora, pra eles não, cara, pra eles só stop mesmo. Teria que pagar também 20 pontos pra pegar um stopzinho desses, tem que pagar 20 pontos também. Cadê o Pedro do meu mentorado, ó? Meu mentorado passou essa visão, ó. Eu agora botei eles para poder fazer pré-mercado, tá? Botei eles para fazer pré-mercado e aí eu abro a sala e falo exatamente o que eles fazem, tá? Ele falou, ó, na mentoria, ó, Juana, essa posição aqui eu vendo, uma posição de 61,8, próximo a 50. Olha aí, ó. Perfeito, show de bola, tá? Eu não pensava em venda aqui, justamente por conta das médias, tá? Eu não penso em venda. Foi o que eu, inclusive, falei sobre a minha opinião. Não vou vender. Por enquanto, eu vou esperar um pouco para ele vir aqui embaixo, eu pensar em alguma coisa. Mas nem sempre, como eu sempre falo, né? Nem sempre é minha opinião absoluta, time. Tá? Nem sempre é minha opinião absoluta. E eu ainda falo para ele sobre isso. Não leva ao pé da letra. Nem sempre eu vou estar certo. Galerinha que é meu mentorado pode tirar prova aí do que eu falei, ó. Sempre trabalhando a mente deles na questão de tomar atitude. Já já operam sozinhos, sem sala, só vão. A sala hoje em dia, né? Então, ainda mais para quem tá muito tempo comigo. Cara, a sala hoje em dia não é nem questão de você depender. Às vezes é questão mesmo de você ficar na sala porque tem muito. O trader ele é muito solitário, né? A gente consegue ver isso, que tem muito trader que é solitário, tá? Não tem amigos, não... e às vezes prefere estar ali com alguém que está operando a mesma coisa que ele, tem a mesma visão e às vezes bate, tá? Mas quantos e quantos traders, inclusive aqui, que não tem gerenciamento nenhum, bate operações fora do que eu falei, tá?
Eita, dolinha. Bora, índice. Índicezinho aí vindo para essas regiões. Vamos ver se ele realmente vai conseguir passar daí ou não, tá? Doleta eu tô segurando. Doleta eu tô querendo ir lá no 672. Pelo 1 minuto, sim. E vambora, hein, time? Bora que o Doleta vai pagar, hein? 18 pontos aí, pagando pra você. Sim, pelo RV e pelo 1 minuto. Se você foi na venda, sim. Tanto no 1 minuto quanto também pelo RV. Índicezinho se vira aqui nesse ponto 61,8, eu bato a minha primeira compra nele aqui. Posso bater minha primeira compra nele aqui. Toreto na briga, ó. Se a gente não pega o extremo, fica na briga danada. 61,8. Pegando aqui, ó. Colocando nos 5 minutos, conforme eu falei no pré-mercado, o Eric. 5 minutos é o seguinte, ó. Coloquei. Só pra pegar aqui. Agora, vamos pegar esse topo aqui agora, ó. Posso até migrar aqui, ó. Desse topo para esse fundo, tá? Esse último fundo prévio dele aqui, ó. Nesse momento ele tá no 50%, mas gostaria que ele viesse aqui nesse 61,8 para pensar numa compra dele, tá? Aí eu posso tentar agredir ele na primeira vez na compra dele aqui, tá? O Doleta ainda, stopzinho tá no 48,50. E agora é só esperar.
Brabo, hein, time? Mercado morreu aí. É hora de dormir um pouco agora. Feriado dos Estados Unidos costuma ficar assim mesmo, né? Costuma ficar assim mesmo. Mas vamos ver como é que vai ser a abertura das ações aí. E estamos nós no doleta. Aparecer na sala da tarde, né? Ó, time, inclusive a galera que respondeu lá, quer participar, eu vou chamar, tá? Eu vou chamar ainda. Tô só elaborando aqui. Decidi que eu vou continuar então. E vou chamar lá a galera, tá? Vamos lá bater nossa metinha de novo. Mais um ano, mais um mês. Confirmei. 3 às 4. Perfeito, Charles? E aí eu vou continuar com o mesmo valor, tá? Vou tentar buscar o mesmo valor lá que eu fiz com vocês na questão do valor inicial. 3.500. Quem tiver menos, não tem problema. É só diminuir a mão, né? Ó, entrou volatilidade aí. Só para quem é conservador, time. No horário da tarde tem que ter paciência. No horário da tarde não tem essa de análise técnica do jeito que a gente faz, não. É tudo baseado em padrão mesmo, tá? Tudo baseado no meu padrão que eu utilizo. Perfeito? E não tem essa de giro, nada, é totalmente diferente. Até porque a gente não trabalha com giro aqui no horário da manhã. Mas a gente não clica tanto, tá? A gente não faz parcial de 1 para 1, é muito difícil, a gente não faz parcial de 1 para 1. A gente trabalha de uma outra forma, tá bom? Sala da tarde, quem tá na sala da tarde gosta muito pelo fato de ser mais conservador, mas é bem mais demorado. Tem que ter paciência. Paciência total. Valor mesmo. Vou cobrar pelo fato mesmo de ser uma sala bem interessante, time. É uma sala diferente, tá bom? Lá é uma sala bem diferente. Esse valor lá é R$ 200 a sala, tá? X já tava fazendo promoção de quem tava na sala 1 pagaria o valor X, mas eu vou cobrar o mesmo valor, tanto na primeira sala que é 200, na segunda sala também vai ser 200, tá bom? Me prende muito também, querendo ou não, me prende bastante no horário da tarde, beleza? Então, eu vou cobrar pelo meu trabalho mesmo. Índicezinho, pretendo comprar ele ali no 61,8, cara. Se ele chegar ali, que ele tá bem próximo a 50 também, tá? Só que a média flat, ó. Olha como é que tá a média flat dos 5 minutos. Aí já complica um pouquinho, porque fica bem feinho o mercado. Próxima a 20. Agora é esperar. É, tem muita gente que não tem tempo, né?
problema é tempo, não tem tempo. Não, mentoria agora só mês que vem. Hoje eu vou começar outra, na verdade. Só mês que vem agora, só tenho vaga para mês que vem. E só tenho vaga pro dia 16. A partir do dia 16. Ó, o índice já sentiu 50 aqui, ó. Agora vamos ver se ele vai sentir VWAP para fazer pullback realmente que ele vir aqui nesse fundo, ó. Que é um fundo bem interessante, o fundo prévio, tá? Esse fundo prévio é interessante pro índice. Isso, individual. Tolho tá brigando aí. É, paciência, meu time. Aí é aquilo, ó. Quem fica aqui nessa região? Porra, toma na cabeça toda hora. Agora é esperar. Vambora. No jogo, eu sou tricolor, meu filho. Não tem essa de ser flamenguista, não. Uma coisa que eu não suporto é flamenguista. Pra quem é do Rio de Janeiro, cada um com seu cada um. Aí fica um monte de gente. Aí quando eu postei lá, aí fica, ah, Juana, tem que ser flamenguista. Tem que ser nada, tem que ser o que eu quero. Eu sai fora. Não dá, não suporto, não gosto. Não me misturo, não gosto. Sou tricolor de coração, bebê. Aí levei meu afilhado pra assistir o jogo, ele é vascaíno. Aí antes do jogo eu falei assim, ó, tá preparado pra perder? Ele é novinho, né? Ele tem 9 anos. Duvido, tia, que eu vou perder. Ele me chama de madrinha. Duvido que eu perder, madrinha. Falei, então tá bom. Tomou na cabeça. Tomou na. Ai, bebê. Fiquei com pena dele. Torcida do Fluminense. Eu tava na torcida mista ainda. Tava na torcida mista, mas a torcida do Fluminense tava bem mais alto do que o Vasco. Cantando, né? Tadinho. Próxima vez tem que levar ele pra torcida do Vasco, mas eu é que não vou levar. Eu é que não vou fazer, eu não vou fazer essa graça. Falei, Dinda ama, mas não posso fazer isso não, tá? Próxima vez vou levar meu sobrinho. Meu sobrinho também é vascaíno. Agora, como é que pode, né? Minha família quase ninguém tem flamenguista. É muito difícil. Ou é Fluminense ou é Botafogo. Mas os meus amigos, a maioria, tudo Flamengo. Ó o Dolinha, time! Vambora! Dolinha pagando 20 pontinhos aí já, ó. Ih! Vamos, bebê. 20 pontinhos no doleta, hein? Que é isso, Brasil?
É. É por causa do pai dele. Eu falei pra Lohane ontem, sabe? Miguel é vascaíno. Ó, índicezinho tentando fazer pro back nas médias. Vambora, Doleta, vambora. 672, tá? 672 ali, meu próximo alvinho no dólar. Vamos ver se ele vai conseguir ir pra ali, migrar ali, tá? Juana, uma pergunta que não quer calar. Quanto mais ou menos você pode viver do mercado? Qual o valor que você acha que é interessante viver do mercado? Olha, pergunta boa, tá? Para viver do mercado, galera, não é sobre valor. Você pode muito bem, do nada, aí, sei lá, receber 100 mil, por exemplo, e você achar que já pode viver do mercado. Não é sobre valor, tá? Eu acho que para você poder viver de mercado financeiro, primeiramente você tem que ter uma boa margem, para que, se por acaso acontecer qualquer coisa, você ter segurança, tá? Já começa daí. Então, assim, além disso, não é só valor, é mentalidade, é gerenciamento. Eu não acredito que as pessoas vivam do mercado diretamente só por uma renda específica, que é o mercado financeiro. Olha o dólar, time. Dólar safado, hein? Voltou tudo aí na cara. E o índice também. Então, assim, não acredito. Ah, poxa, Juana, tenho 10 mil reais. Vai viver do mercado com 10 mil reais, time. Desculpa, cara. É isso, é porque, infelizmente, tem muita gente que traça uma realidade que não é verdade. Não tem como, não tem como você viver assim, entendeu? Então você tem que ter uma outra fonte de renda, você tem que saber investir. Porque se você não sabe investir, meu time, putz, grila, vai viver aí pro mercado de renda variável, não vai certo, não vai dar certo. Tem que ter uma boa renda. Tem que ter renda específica de outros lugares, para que, se acontecer qualquer coisa no mercado de renda variável, porque a gente está sujeito a isso, a gente está sujeito a perdas. Não tem jeito. A gente está sujeito a perdas. Entendeu? E aí, como é que você vai viver? Se você perder esses 10 mil reais aí? E aí, faz o que na vida? Você tem que ter uma renda, cara, específica para você continuar vivendo. Por isso que eu acho que é importante você que trabalha com CLT hoje. Pô, trabalha de CLT. É importante você continuar no day trade, fazendo alguma coisa, para você alavancar mais o seu patrimônio. E aí, o que que você vai fazendo? Você vai investindo o seu dinheiro em outros lugares e tentando ainda continuar na renda variável. Mas você viver só de renda variável, cara, você tem que ter um bom capital. Você tem que ganhar muito mais do que 100 mil. Não é sobre isso. Vocês entendem? É uma realidade que muita gente acha que quer viver, cara, que não é verdade. Beleza? O mercado de renda variável vai muito mais pelo extra do que de fato viver disso aqui. Porque você tem que ter um bom capital, cara. Tem que ter um bom capital, tem que ter uma boa mentalidade, um bom gerenciamento, um bom operacional. Senão você se ferra muito, galera. Se ferra demais. Exatamente, ele é o patamar para você fazer realmente a alavancagem, porque a renda variável te dá alavancagem na vida, tá? Te dá uma boa alavancagem, mas o cara falar para você que ele vive de renda variável hoje, se ele for teu mentor, ele tá mentindo para você. Não é só sobre isso.
Tem que ter uma outra fonte de renda. Investimentos, talvez. O que o cara faz aqui? Por isso que eu falo para vocês. Sabe o que a pessoa faz aqui? Tirou o dia de hoje, exemplo. Fez R$ 1.000. Aí o que esse cara vai fazer? Quando não tem mentalidade? Porra, ele vai pegar R$ 1.000, ele vai operar amanhã R$ 1.000. E aí perde os R$ 1.000 que ele ganhou hoje. Ele não faz um investimento. Esse cara não faz um investimento. Ele não pega 10% que seja para poder fazer investimento. Não faz. E vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. Os investimentos precisam ser feitos. Mas não. Quer trabalhar com lucro o tempo todo. Aí fica nessa bola de neve. Aí faz 1.000 hoje, amanhã perde 2. Aí aquele lucro que você fez ontem, que ficou o tempo todo, o que aconteceu? Nada. Você perdeu ele de novo. Não está mais na sua mão. Tira 10% do teu dia. Que seja, mas eu fiz 50. Problema é teu. Se você fez 50, porque tá dentro da sua realidade. Fez R$ 50. Tira 10% e ponto. Coloca em outra conta. Mas não. Em qualquer investimento, o Cássio, pode ser em qualquer coisa. Desde que renda para você, né? Ações, fazer investimentos em outros lugares, mas desde que seja um rendimento que seja mais fixo, né? É importante você crescer esse tipo de mentalidade, porque senão você fica de renda variável e aí você fica nessa emoção aqui, por exemplo. Vamos dar exemplo agora, tá? Será que ele vai bater lá no primeiro alvo? E aí você vive nessa emoção também no mercado. Será que ele vai? Será que vai me pagar? Será que não vai? Como é que vai estar o mês? E eu não quero que vocês fiquem só assim, não, time. Não é só isso aqui, não. Tem muita gente que não faz um swing trade. Tem mais de 5 anos no mercado e não faz um swing trade. Não se expõe em outros tipos de ações. Não para estudar sobre isso. Isso aí, exatamente, Gustavo. Tem ações, opções, FIIs, tem tudo, gente. Investimentos mais conservadores. E aí você faz esses tipos de investimento. Aí às vezes eu acho que aí, quando eu falo sobre isso, parece que eu estou sendo mais chata, parece que eu não estou defendendo a questão do renda variável. Não é isso. É porque eu sei a realidade, time. Eu sei como é que é a realidade, time. Tem como você viver só de renda variável, não. Me desculpa. Se falaram isso para vocês, eles estão te enganando. Não é só sobre isso, não. Não faz investimento não só para você ver se a sua mentalidade num dia de fúria não devolve tudo. Porque não é só sobre R$ 100.000. Você pode ter R$ 100.000 na conta aí, tio, e perder esse dinheiro rápido. Se você não tiver mentalidade, não tiver gerenciamento. Ó, eu falei pra galera da sala uma situação que eu não vou comentar sobre o assunto, não, tá? Mas eu falei pra galera da tarde sobre uma parada que eu faço. Uma pessoa veio me procurar, tenho 100.000, mas não, tem que me pagar mais de 20%, senão não vale a pena. Eu fico, cara, não é possível, cara. Tem muita galera que come muita merda ainda. Não come comida, come cocô. Entendeu? Falar de renda variável é muito complicado, tio. E um dia perdi. Aí, olha aí, Bruna aí, ó. Exatamente isso, ô Bruna. Conheço muita gente que faz isso. Então, assim, aí o que adiantou? Por exemplo, ganhou 3 dias seguidos 10K. Ou seja, fez R$ 30.000. Aí vamos lá. Tu pegou esses R$ 30.000, fez o que com R$ 30.000? Nada. Você só trabalhou com seus 30.000 de novo. E aí não fez um investimento maneiro. Você poderia pegar metade desse valor, fazer um investimento legal para botar em renda fixa. Entendeu? Ó, time, Toleta aí, vamos ver se ele vem buscar, hein? Esse primeiro alvinho aí fica interessante, mas ele tá trabalhando bem, tem uma média de 50 logo aí. Então vou fazer o seguinte: 7-2 eu largo tudo, tá? Largo tudo no 7-2, tá? 7-2 aí do Doleta, largo exatamente tudo, tá bom? Exatamente.
E aí é por isso que muita gente não acredita nas outras pessoas, porque as pessoas elas ficam num ciclo. Qual que é o ciclo? Bota dinheiro, perde dinheiro, bota dinheiro, perde dinheiro. E aí você fica dentro de uma bola, né, de uma bola que você não consegue entender que você tem que respirar para outras coisas. E qual que são as outras coisas? É você pegar esse dinheiro, fazer investimentos. Vai fazendo investimentos, vai colocando em outras coisas, porque não é só sobre day trade. Exatamente, Bruna. Mas por quê? Porque tá nessa bola de perda, né? Tá nessa bola muito mais de perda do que realmente conseguir entender que é uma alavancagem. Fazer uma alavancagem. Pô, tô fazendo X valor, alavanquei. Vou colocar então agora, vou trabalhar com esse valor aqui para colocar em tal lugar. Porque aí, quanto mais eu vou fazendo, vai me acrescentando. E aí, exatamente isso. Aí vem um dia de fúria que você esqueceu que você precisa fazer isso. Esqueceu. E aí, o que aconteceu? Quem sofre consequência? É o teu dinheiro que sofre consequência, meu time. E aí é aquilo que eu falo, você não pensou em você, não pensou na sua família, não pensou em nada. Você só pensa em você operando, mas você não pensa na sua família. Você quer fazer muito. Eu sei que vocês querem fazer pela família de vocês, mas na hora de colocar em pauta, não faz. Não faz o mínimo. Quer fazer um investimento para futuramente você, sua família precisando de alguma coisa, você tem um investimento. Eu sempre falo, renda variável não é investimento, renda variável é uma profissão, tá? Aqui, basicamente, day trade é uma profissão. Você tem que saber fazer um bom negócio. E aí fazer esses investimentos depois com o mercado de renda variável. Alavancou? Coloca dinheiro em renda fixa. Vai trabalhando isso. Olha o índice, ó, trabalhando 50%, voltou de novo. Agora a gente vai ter que esperar, não tem jeito. Toleta saiu com tudo lá no 7,2, tá? Se ele voltar lá, saiu com tudo no 7,2. Meu último dia de fúria foi muito tempo atrás, cara. E foi assim, e foi um dia que não tinha necessidade. Na verdade, não tinha necessidade. É, eu lembro, e foi basicamente foi quando eu falei, cara, não posso mais viver disso, tá? Eu não lembro se foi em 2021, se foi 2020, mas foi mais ou menos nessa época, tá? Tem muito tempo mesmo. Eu tinha feito exatamente como a Bruna, tá? Tinha feito 3 dias seguidos, basicamente, o valor alto. E na minha cabeça, eu tinha que bater X valor. Porque quando você. O mais perigoso é quando você tá no game, time. Não é quando você tá no lodge, não. O mais perigoso é quando você tá no game. Porque você quer alcançar mais, né? É normal. Você quer alcançar mais. Mas aí entra uma fúria sem necessidade. Por exemplo, eu estava com 85 mil reais. Eu queria fazer 90. E aí, cara, entrou uma fúria na minha cabeça. E a gente, quando entra numa fúria, não tem mais controle. A gente não consegue ter controle do nosso corpo, tá? E aí eu entrei numa fúria de fazer 90. Putz, grilo, perdi muita grana. Basicamente perdi 150 mil reais, eu acho. Era os últimos valores que eu tinha, assim. Fiquei na merda. Falando agora abertamente com vocês, fiquei na merda. Falei, cara, que é isso? Aí foi quando eu falei, não, não vou mais trabalhar com isso. Aí dei um tempo bem pro mercado. Falei, cara, que isso? Não tem como. Que loucura foi essa? Entrei numa depressão ferrada, assim, de dinheiro, que eu não imaginava que aconteceria isso, tá? Foi uma parada surreal. Então, assim, me ensinou muito essa fúria. Não é só sobre valores, tá, time? Porque cada um tem a sua realidade, beleza? Mas me ensinou muito mais essa perda.
E aí, de lá pra cá, depois quando eu voltei, é assim, como eu falei pra vocês, parece loucura pra algumas pessoas, mas pra mim é uma vitória. Todos os meses eu saio no positivo. Eu não tenho dia de fúria. Na minha mente, não existe fúria mais. É como se eu estivesse dando um depoimento. Como é que é o nome daquelas pessoas que vão na igreja? Que dá aquele depoimento de vitória? Como é que fala? Esqueci o nome. Mas eu me libertei, sabe? Eu não tenho dia de fúria, não é testemunho isso. Aquele testemunho. Eu não tenho mais dia de fúria, pô. Não tem. Pode fazer o que vocês podem falar o que vocês quiserem. Não existe mais dia de fúria na minha vida. Desde quando eu me libertei disso, não existe mais. Mas para isso, o que que eu fiz? Bloqueei plataforma, bloqueei tudo que eu tinha que bloquear, tudo. Fiz tudo que eu podia fazer para que isso não acontecesse mais. Hoje em dia não bloqueio mais plataforma, né? Bloqueio no swing trade pelo fato do swing trade ter instabilidades. Então, por exemplo, às vezes eu tô na rua, acontece alguma coisa, né? Tá tudo bloqueado, pelo menos. Mas não é por falta de mentalidade, não é por falta de gerenciamento. Então, quando eu criei esse hábito de gerenciamento, mudou completamente a minha vida. Por isso que eu falo que eu sou especialista em gerenciamento hoje em dia, porque eu criei um monte de situação para que eu pudesse trazer esse gerenciamento para minha vida. Então, para mim, hoje, se você me perguntar, Juana, qual o melhor gerenciamento? Semanal. Semanal te entrega muito mais segurança do que o mensal, porque você vai conseguir enxergar o teu dinheiro crescer, tá? E você consegue enxergar principalmente a tua mentalidade mudar. A semanal é o melhor gerenciamento que funciona. De tudo que eu já testei, 15 dias, um mês, o melhor é semanal. Se você montar uma boa planilha semanal, time, vocês vão voar. E dificilmente você fica no. Vai ter dia de fúria. Mas aí é aquilo. Eu vou dar um hábito para vocês que eu faço todo dia quando eu chego aqui no computador. Antes de qualquer coisa de abrir o Profit, eu abro primeiro a minha planilha. Primeiramente, planilha. Pum! Quanto que eu tenho que fazer na semana, o que que eu preciso fazer, qual é a perda, tudo, tudo. Perfeito. Aí venho para o gráfico, faço todas as minhas operações com baseado no meu operacional, faço pré-mercado, tudo certinho. E aí, por quê? Eu vou seguir a minha planilha. E aí, meu time? Posso dizer para vocês com todas as letras que já tem 4 anos que eu não saio negativo no meu mês. E olha que tem semanas que, olha, putz grila, eu fico, pô, que semanazinha nojenta. Mas eu sou a única que falo, não preciso fazer preço médio. Preço médio é para quem não sabe operar. A grande verdade é essa. O cara não confia no operacional e aí o que que ele faz? Ele faz o preço médio. Ele fala para todo mundo que tá entrando aqui, pá, acabou de tomar um stop. Exemplo, eu tomei um stop de 3 pontos, cara. Tomei um stopzinho de 3 pontos. Entrei com a mão cheia. Não, tô com a mesma mão, não mudei a mão. Não é sobre isso. Ó, time, vou sair com tudo aí, ó, tá? Doreta aí, saindo com tudo. Ele pode até no primeiro alvo de pivô, tá? Que é o 7-4, tá bom? Ele pode até aqui nesse 7-4, quem quiser segurar até o 7-4 aqui, tá? Mas eu tô largando tudo aí, tá? Larguei tudo no doleta aí. Beleza? Larguei tudo no doleta aí. Com toda certeza. Que é o que eu faço. Inclusive, Lucas, mês passado, todos os meus mentorados, basicamente todos, tá? Todos, um ou dois que saíram negativo. Todos saíram no positivo. E não é só pelo fato de ter uma boa leitura, é pelo gerenciamento também. Eu sempre falo muito isso sobre o gerenciamento. Tomar cuidado, não precisa ficar alavancando toda hora. Não precisa disso. O mercado tem todos os dias, meu time. Beleza? Sexta teve dia de fúria. Sexta-feira é o que mais tem é dia de fúria. O que você pode fazer, Bruna? Sexta-feira, vai lá, bloqueia a plataforma. Larguei tudo, tá, time? Doleta, larguei tudo. Perfeito? Então, assim, eu não quero que. Eu não quero chegar aqui e falar pra vocês aqui, ó, cara, meu setup é maravilhoso, time, é isso e isso. Não, não quero falar sobre isso. Porque o meu setup pode ser lindo, inclusive.
Mas para quem não tem gerenciamento, não vai adiantar nada. Para quem não tem gerenciamento, não adianta nada. Pode ter o setup mais assertivo do mundo. Esse cara vai devolver. Por quê? Só no gain, só gain. O cara só pensa em gain, 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 gain o tempo todo. E não é sobre isso. Inclusive, eu falo sobre isso questão de alvo. Eu não busco um alvo financeiro na minha semanal. Eu já tenho ela pronta. A única coisa que eu faço é executar a questão da minha mão. Como eu já falei, questão de mão. Quem comprou lá a mentoria lá, que, pô, bem barato, eu falo exatamente sobre a mão. Eu falo exatamente sobre a mão. Pô, o cara tem... Vou botar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Pô, eu tenho R$ 500 para perder no meu dia. Vamos fazer o cálculo? Eu perco aqui em torno de 150 pontos, tá? 150 pontos aqui é mais ou menos o que eu perco pro meu dia. Vou colocar aqui, ó, planilha. Vou colocar aqui para vocês, ó. Calculadora, perfeito? Então, eu venho aqui, 500, tá? 500. E aí, como que eu vou fazer para poder entender qual tipo de mão que eu vou utilizar, tá? Vamos supor que eu estou aceitando aqui em torno de 150 pontos. Então, eu vou botar aqui 500. Vou botar aqui para vocês, ó. Deixa eu só... R$ 500 é o que eu aceito. Então, é 500 vezes 0,20. No caso, 150, desculpa. 150 pontos vezes 0,20. Tá, Rony, esse 0,20 é o quê? Cada ponto no índice equivale a 0,20 centavos, perfeito? Então, 150 pontos, eu tenho aqui, então, o 30. Perfeito? Beleza. Agora, vamos para o valor que você pode perder. Você pode perder aqui R$ 500. Então, eu venho 500 dividido por 30. Qual o tamanho da mão que você pode utilizar? 16 contratos. Então, por exemplo, se você usa 16 contratos para perder R$ 500 em uma operação com 150 pontos, você pode utilizar até 16 contratos. Mas aí é aquilo. Em uma só operação, você vai utilizar esses R$ 500? Não. E aí, o que você faz? Divide. Vamos botar que você quer dividir esse valor por 3. Então, você, por cada operação, você está usando R$ 166. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? 166, desculpa, dividido por 30. Então, por cada operação, quanto você pode utilizar de contratos? 5 contratos. Cada operação você pode utilizar 5 contratos. E aí, você vai jogar isso aqui para semanal. Perfeito? Vai jogar isso para semanal. Automaticamente, depois que você joga para semanal, você vai saber quanta mão que você pode utilizar, porque tem muita gente que não sabe nem utilizar esse tipo de mão, time. A verdade é essa, tá? Tem gente que não faz esse tipo de cálculo e aí, por exemplo, coloca ali esses R$ 500, mas está operando com 10 contratos já de cara numa operação de 150 pontos e não sabe se pode perder ou não aquele valor. Então, assim, semanal, criem esse hábito. Vê a mão de vocês, faça um relatório, faça tudo. A vitória de vocês só vai chegar quando você cria o hábito de ser capaz. Quando você cria o hábito de ser capaz, vocês vão mudar a vida de vocês. Mas não adianta querer só gain. A profissão do trader também é uma profissão que você perde dinheiro. A única coisa que não pode acontecer, e é o que mais acontece aqui, é você perde muito mais do que você ganha. Então, essa profissão não é mais para você. Porque se você está mais 5 anos no mercado e você só está perdendo dinheiro, é porque você ainda não conseguiu enxergar o teu erro. E o teu erro é gerenciamento. Entendeu, time? Falando muito, né? Vou parar de falar. Falo demais. Mas eu só estou tentando ajudar vocês. Porque sala de operações aqui é o que mais tem a rotatividade. Muita rotatividade. Por isso que eu criei sala 1, sala 2. A sala 1 ninguém entra, lá é fechado. A sala 2 não, sala 2 é rotatividade o tempo todo. Cada um é um nome diferente, cada mês é um nome diferente. Fulano saiu. Saiu por quê? Porque ele não consegue ter um hábito de gerenciamento. E aí, se ele perde, por exemplo,
um stop, pronto, acabou. Já para ele já não funciona mais, porque ele não pode ficar no stop. O alecrim dourado não pode ficar no stop. O alecrim dourado precisa de encontrar uma sala assertiva, 100% assertiva. Ele precisa encontrar essa sala. E quem, por favor, achar essa sala 100% assertiva, vocês me falam. Que eu também vou para lá. Aí eu largo tudo isso aqui e vou para lá. Tem muita sala. Sim, exatamente. Tem muita sala assertiva. Muitas. Mas a maioria. Desculpa. Mas a maioria faz preço médio. Eu postei, inclusive, esse final de semana. O que eles fazem? Eles vão lá, postam a boleta. Eles não vão postar o valor da boleta. Eles não vão postar. Eles não têm coragem de postar o valor da boleta. A maioria não tem coragem. Por quê? Porque faz preço médio. Eu vou dar um exemplo desse próprio cara aqui, ó. Exemplo. Perdi 3 pontos na primeira. Pô, perdi 3 pontos na primeira. Beleza. Me estopou. Vou entrar com a mão cheia aqui, depois na próxima. O 7 pontos stop. Fazer preço médio aí vocês ficam. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Tá? Entrei com a mesma mão e fiquei no positivo. Pouco, mas fiquei. Por quê? Pra mim não é importante o financeiro. Não é só isso financeiro. Isso é como consequência no meu final. Mas o que é importante pra mim é meu alvo. Meu alvo é importante. E eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Não importa quanto eu fiz no meu primeiro alvo, porque eu tive que diminuir a mão. Não importa. O meu importante pra mim é meu alvo. O cara entra com 12 contratos, sai com 50 pontos, com 11 e fala que. É. Aí é mole, pô. Aí é mole. Vai ter operações que a gente vai fazer uma parcial mais curta, vai ter operações que a gente vai fazer parcial mais curta, não tem jeito. Mas isso vai depender muito da região. E eu espero que, cara, vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, cara. Exatamente. Perfeito. Isso aí, o Eric. A boleta de cada um é diferente, né? A boleta de cada um é diferente. Eu fiz pouco hoje, cara. Eu fiz R$ 500 hoje, eu fiz pouco. Eu não fiz muita coisa. Fiz R$ 500 no meu dia hoje. Não é muita coisa. E aí o cara às vezes, inclusive, critica isso. Ah, poxa, mas, pô, tu tá dando alto, tu tem sala e fez R$ 500. E aí é o que eu falo, não é sobre valores. E é por isso que tem muito trader aí burro pra cacete, fica só acreditando em boleta. Boleta de 1.000, 2.000, 3.000. Pô, o cara fica acreditando tanto numa boleta de 2.000, mas o cara fez um preço médio que tu nem imagina pra ele ter chego feito esse valor ali. Como acontece, tem um cara na internet, eu esqueci o nome dele, mano. Ele é bem famosinho, inclusive, no YouTube. Paulinho, eu acho que o nome dele é Paulinho. Pô, tu viu que descobriram dele? Que ele tem duas boletas? Ele tem uma boleta pra venda e uma boleta pra compra. Aí ele vai postar, sempre que der game pra uma, ele vai postar. Ele vai postar que tá dando game. É foda, entendeu, time? O Dolinha no 61,8, né? Aí é uma região boa também. Eu tô fora porque eu já finalizei meu dólar, tá? Não faço mais absolutamente nada no dólar no dia de hoje. Gain é gain, tá? Pra mim foi meta batida também no dia de hoje. O índice é aquilo que eu falei pra vocês, cara. O índice seria ideal aqui, talvez uma venda, nessa região de 61,8. Aqui, ó, mercadinho travado. Mercadinho bem travado. Nos 5 minutos não ficou tão travado quanto. Mas se a gente jogar pelo gráfico de 1 minuto, 2 minutos, ficou bem travada aí a região, né? Então, eu tô realmente de fora.
Não tenho meta financeira. Não gosto muito de trabalhar assim, porque quando eu trabalho com meta financeira é aí que a expectativa vem alta. E é por isso que muito trader perde dinheiro. Ah, o meu dia é fazer 500. Beleza. Aí você faz 450, você não aceita. Você faz R$ 300, você não aceita. Aí o que que acontece? Dia de fúria. Você fica furioso, porque você tá fazendo R$ 300. Então, assim, eu trabalho com alvo. Diminuir a minha mão, bateu no meu alvo, eu fiz parcial, tá ótimo. Depois eu vejo quanto que eu fiz. Que inclusive foi o que eu acabei de ver aqui, fiz R$ 500. Tá bom? Tá ótimo. Eu tô positiva. E tá tudo bem. Até porque eu já tô chegando no final do mês. Já diminuí a minha mão. Eu gostaria de fazer game todo dia, já na primeira operação. Porque, pô, meu sonho. Mas não é bem assim. Não é bem assim. E aí, aquilo também, não pode ter medo de stop. Quem tem medo de stop não merece nem fazer nada. Como já acontece. O cara às vezes toma um stop, e aí o que que faz? Na próxima, putz, ele nem entra. Porque ele mesmo não confia no operacional. Porque o stop vai acontecer. Ele pode tomar um, dois, três. O que não pode acontecer é quatro, cinco, seis, sete. Por quê? Ele não aceita que ele ficou no stop. Ele não aceita de jeito nenhum. Não, eu não posso, Ruana, não posso fechar no stop, não, tá doida? Não é isso, tipo. 30 reais. É, porque a corretora é aquilo que eu já falei pra vocês. É igual tigrinho, meu time. Todos os mentores, tá? Eles ganham com você, ganhando ou perdendo. Eles vão ganhar em cima de taxa. Então a taxa você paga quando você ganha e a taxa você paga quando você perde. Então a maioria das pessoas vão ganhar com isso, beleza? Só que o problema é que tem que tomar cuidado porque tem pessoas que aumentam a taxa e tem gente que não sabe calcular a taxa. Às vezes está operando aqui normal, mas não está fazendo cálculo de taxa, tá? Cálculo de taxa da corretora. Vocês têm que olhar lá qual o cálculo de taxa com RLP ativo. É X? Cobrou mais do que isso? Vai lá e verifica, porque às vezes você está num login de um trader que aumentou a taxa para você, ele está ganhando com isso. O assessor ganha com isso. Eles ganham taxa em cima do operacional. Por isso que quando eu vi lá um monte de trader, eu tenho um perfil que eu só sigo os traders, né? Para poder ver também como é que tá o mercado, porque eu sou trader, então eu preciso identificar algumas coisas. Pô, eu vi vários traders falando sobre o negócio do tigrinho. Falei, pô, ele tem. Como que pode, né? Tá criticando o tigrinho se ele mesmo faz isso, cara. Tem um monte de trader no login dele que perde. A gente sabe que a maioria perde dinheiro. Não pode ser hipócrita. Por isso que eu fico no meu perfil, eu não sigo ninguém. Só sigo as pessoas que eu conheço. Porque senão, cara, eu ia dar uma de maluca. Fez preço médio, né? Moleza. A galera ia me bloquear, né? Não. Preço médio é moleza, né, meu lindo?
Aí eu não posso, pô, eu fico quietinha. Até porque eu não tenho nem paciência de comentar, cara, não tenho paciência de comentar nada. Eu olho, o que que eu faço? Recolho a minha insignificância, não gostei, quem sou eu pra comentar, né? Cada um com a sua opinião. Mas na cabeça a gente comenta. Comenta na cabeça, mas comentar assim é fora do padrão, né, da gente. Fica um monte de hate. Tem hater que comenta nas minhas postagens. Na sexta-feira eu até postei um, o cara falou pra mim. Até parece que tu ficou positiva na semanal. Começou... Ele deve ter ficado no negativo, aí ele acha que todo mundo. Eu fico, cara, não é possível, cara. Aí eu vou lá e reposto. Agora esquece, cara. O índicezinho aí esquece. Ah, o dólar aí, cara. Dólar, se ficar abaixo dessa VWAP, dá pra buscar aqui, ó. 50% aí, ó. Essa região. Time, vou no banheiro. Só um minutinho, tá?